Vamos continuar falando sobre o sistema tributário ótimo. Afinal, conforme nós vimos na aula passada, existem três princípios que balizam o sistema tributário ótimo. O primeiro destes princípios é a neutralidade, sendo que este tema nós já abordamos. Qualquer coisa, se tiverem com dúvida, é só rever o vídeo da aula passada. Na aula de hoje, nós falaremos sobre equidade, sobre o princípio da equidade e o princípio da simplicidade. Bom, mas afinal, o que é o princípio da equidade? Qual que é o tema? Qual que é a discussão? Por que um sistema tributário, para que ele seja considerado ótimo, ele deve ser equitativo? Para conseguir compreender o que é um sistema tributário ótimo, o que é um sistema tributário equitativo, nós precisamos discutir, afinal, o que é um sistema tributário justo. Quais as características que um sistema tributário precisa ter para que ele seja considerado justo para com o contribuinte? A forma mais simples de argumentar, o argumento mais simples que nós podemos pensar é que um sistema tributário justo é aquele no qual todos os indivíduos pagam o mesmo montante de tributos. Essa é uma forma de definir o que seria a forma correta, a forma como deveriam ser redistribuídos os tributos sobre a sociedade. Uma outra forma que nós podemos argumentar, um outro argumento que nós podemos construir, é que um sistema tributário ótimo é aquele no qual os indivíduos pagam montante equivalente à quantidade de serviços utilizados. Isto é, os indivíduos que consomem mais serviços, eles pagam mais. O princípio da equidade, ele vai basicamente argumentar que os indivíduos, eles devem receber tratamento igual pelo Estado. Ou seja, o Estado, ele não deve distinguir, ele não deve perseguir alguns indivíduos em favorecimento de outros. Qual que é o problema que nós temos aqui? O problema é que nós precisamos definir, afinal, o que seria esse sistema tributário justo. Com base nisso, nós podemos pensar, na verdade a literatura coloca que existem dois princípios diferentes que podem ser seguidos na definição dos tributos. O primeiro desses princípios, o princípio do benefício. Segundo destes princípios, o princípio da habilidade de pagamento. De acordo com o princípio do benefício, os indivíduos que utilizam mais os serviços públicos, eles deveriam pagar mais. Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Vou fazer daqui um desenho bem simples, sem qualquer objetivo de ser realista, só para representar. Então vejam, aqui nós temos um ônibus bem bonitinho, com as suas janelas. O que nós podemos imaginar?
que eu estou representando aqui? O sistema o transporte público. O que nós podemos imaginar? No transporte público, por exemplo, as pessoas que andam mais de ônibus, que andam distâncias maiores, pagam passagens mais elevadas, montante mais elevado de passagem. As pessoas que andam menos de ônibus vão pagar passagens mais baratas. Ou seja, cada indivíduo ele vai pagar o equivalente à quantidade que ele usufruiu deste recurso. Taxa de água, nós temos algo semelhante. As pessoas que consomem mais água pagam mais. Ou seja, cada pessoa, de acordo com o princípio do benefício, paga o equivalente montante proporcional à quantidade utilizada do serviço. Pergunto para vocês, tudo bem, esse representa o sistema ideal de tributação. Pergunto para vocês, na prática, ele é factível? Ele realmente pode ser utilizado? Mais especificamente, o que nos diz o problema dos bens públicos puros? Qual que é a principal característica apresentada por um bem público puro e que demanda a intervenção do Estado? Não é justamente a incapacidade, pelo fato de ser um bem indivisível, o fato de que o governo ele não consegue conhecer das preferências de cada cidadão? Então vejam o que nós temos aqui. O princípio do benefício ele até é aplicável aos bens, digamos, sociais. No entanto, quando nós falamos de bens públicos puros, o princípio do benefício ele não é aplicável. Por quê? Porque nós estamos falando de bens que são consumidos coletivamente. Os bens eles não são consumidos de forma individualizada. Se nós pensarmos, por exemplo, em segurança nacional, nós não conseguimos identificar o montante que cada consumidor consome deste bem. Por exemplo, vamos imaginar aqui que existe o Joãozinho e existe a Maria. Ambos se encontram dentro do mesmo país. Aqui nós temos o nosso país. Aqui nós temos a fronteira do país, de tal forma que tanto o Joãozinho quanto a Maria, eles se encontram dentro dessa fronteira. Pergunto para vocês, meus caros, quanto da segurança promovida pela presença dessa fronteira é oferida pelo Joãozinho e quanto é consumida pela Maria? Observem que na prática, eu não consigo identificar qual desses dois agentes, desses dois cidadãos, estaria disposto a pagar um valor maior por essa segurança. Por quê? Porque a segurança ela não é individualizada. Uma vez que o exército se encontra na fronteira, ele oferece a segurança e pronto. Eu não consigo chegar em cada agente e perguntar o quanto que ele está disposto a pagar. Eu até consigo fazer isso. Qual que é o problema? Conforme nós vimos na aula de bens públicos puros, qual que é o incentivo dos nossos agentes? Ambos os agentes eles vão ter incentivo a adotar um comportamento caroneiro. Se o Estado perguntar, você gostaria de pagar mais ou menos tributos? Qual que vai ser a resposta lógica e óbvia que qualquer agente racional vai dar? Menos sempre. Qualquer agente racional, se ele pode ter acesso a um bem e serviço de graça, não faz sentido ele querer pagar por esse bem ou serviço. Logo,
Se nós não conseguimos individualizar e conhecer das preferências dos consumidores, nós não conseguimos cobrar um tributo equivalente ao montante de serviços consumidos por cada agente. Em outras palavras, o princípio do benefício, em muitos casos, ele simplesmente não é aplicável. Mais do que isso, esse princípio, caso ele seja aplicado no caso dos bens públicos puros, devido ao problema do free rider, ele vai gerar ineficiência. Por quê? Porque alguns poucos agentes eles vão acabar pagando pelos demais. Muitos agentes vão adotar comportamento free rider, por mais que consumam estes bens, vão optar por não pagar pela oferta desses bens, de tal forma que os agentes que pagam pela oferta acabam sendo sobreonerados. Mais do que isso, a impossibilidade de se medir o benefício individual impede, inclusive, a definição do valor a ser pago por cada agente. Outro problema, o princípio do benefício ele é injusto. Vamos imaginar a seguinte situação. Um agente ele tem uma renda de R$100. Outro agente ele tem uma renda de R$100.000. Pergunto para vocês, um tributo de R$60 cobrado sobre cada um desses agentes. Vamos imaginar o seguinte, cada um desses agentes ele precisa pagar um tributo de R$60. Pergunto, esse sistema tributário ele é ótimo? Ele é justo? É justo que o agente que tem R$100 pague o mesmo montante de tributos do que o outro cidadão que ganha R$100.000? Vejam, se eu cobrar R$60 de ambos os agentes, na prática o que eu estou fazendo? Eu estou sobrepenalizando esse agente que tem uma menor renda. Por quê? Porque ele tem uma renda baixa e eu vou lá e extraio quase toda a renda desse agente. R$60 para alguém que ganha só R$100 é muita coisa. Agora, para alguém que ganha R$100.000, R$60 não é nada, não é nem troco de bala. Então, cobrar o mesmo montante de tributos não é justo. Por quê? Porque implicaria em onerar de forma diferente a proporção da renda de cada um desses agentes que seria transferida para o Estado seria diferente. Na prática, o primeiro agente ele está transferindo para o Estado uma maior proporção da sua renda, de tal forma que ele está sendo sobreonerado. Ou seja, cobrar o mesmo montante implica em penalizar mais quem ganha menos. Qual que é a alternativa? Já que o princípio do benefício ele não é aplicável, a alternativa é o princípio da habilidade de pagamento. O que diz esse princípio? Os indivíduos que possuem uma renda mais elevada, eles devem pagar um maior montante de tributos. Aqui no nosso exemplo, esse indivíduo que ganha R$100.000, ele deve pagar mais tributos do que o agente que ganha só R$100. Ou seja, os agentes eles devem ser onerados, eles devem ser tributados de forma proporcional à renda que eles possuem. Quem possui uma renda mais elevada deve pagar um montante mais elevado de tributos. Quais são as vantagens apresentadas por este princípio? Primeiro de todos, ele permite o fornecimento de serviços sem a exclusão ou discriminação entre os indivíduos. Ou seja, os indivíduos que têm uma baixa renda, que caso fosse aplicado o princípio do benefício,
não conseguiriam ter acesso a este bem, agora eles vão conseguir ter acesso. Veja aqui no nosso exemplo. Esse indivíduo que possui uma baixa renda, se eu cobrar por todos os serviços que eu ofertar, qual que vai ser a implicação óbvia? Esse agente ele simplesmente vai ser excluído de muitos dos serviços oferecidos pelo Estado. Pergunto para vocês, é esta a função do Estado? Não. O Estado ele não tem a função de excluir os indivíduos. Muito pelo contrário. O Estado ele deve buscar assistir aqueles indivíduos que se encontram numa pior situação, que se encontram desprivilegiados pelas forças do mercado. Ou seja, o princípio da habilidade de pagamento, ao cobrar mais dos indivíduos que ganham mais, ele já resolve este problema. Uma vez que os indivíduos que possuem menor renda, eles não vão ser excluídos do acesso aos bens e serviços públicos pelo fato de não conseguirem pagarem por estes bens e serviços. Segundo ponto, esse princípio ele se mostra mais justo porque o sacrifício incorrido por cada um dos agentes é equivalente à sua renda. O agente que ganha R$100, ele vai recolher, digamos, R$40 para o Estado. Já o indivíduo que ganha R$100.000, ele vai recolher R$40.000 para o Estado. E com isso, o que nós observamos? Cada agente, ele vai ser... O sacrifício que ele vai ter que incorrer vai ser proporcional à sua renda. O primeiro agente, 40% da sua renda será transferida para o Estado. O segundo agente, também 40% da sua renda será transferida para o Estado. Ou seja, esse sistema, ao cobrar montantes diferentes de cada agente, ele cobra montantes equivalentes quando nós olhamos para o sacrifício realizado por cada agente. Cada agente será penalizado em montante proporcional à renda que ele possui. Vejam o que nós precisamos considerar aqui. Que o indivíduo com baixo nível de renda, o indivíduo pobre e o indivíduo rico, se eles possuem condições diferentes, eles possuem realidades diferentes, de tal forma que cobrar o mesmo montante de tributo de ambos os agentes implicaria em penalizar mais o indivíduo que é mais pobre em favorecimento do indivíduo que é mais rico. O que é preciso fazer para contornar essa limitação? Tratar os iguais e os diferentes de forma diferente. Ou seja, o sistema tributário ele deve ter equidade horizontal, ou seja, os indivíduos que se encontram na mesma condição, eles devem ser penalizados, devem realizar o mesmo sacrifício. No entanto, esse sistema tributário ele também deve apresentar equidade vertical. Em outras palavras, os indivíduos que apresentam níveis diferentes de renda, níveis mais elevados de renda, eles devem realizar um sacrifício mais elevado. Em outras palavras, o sistema tributário, para que ele seja igualitário e justo, ele deve tratar desigual os agentes, porque esses agentes eles são desiguais. Vejam o paradoxo disso. Para que seja um sistema igualitário, é preciso que os desiguais sejam tratados de forma desigual. Bom, por fim, o nosso terceiro princípio, que deve possuir um sistema tributário ótimo, é o princípio da simplicidade. Vejam o que nós temos aqui. Um sistema tributário ele deve ser simples.
ele deve ser de fácil entendimento para o contribuinte. O contribuinte ele não deve perder muito tempo buscando entender esse sistema tributário. Ao mesmo tempo, o contribuinte ele deve ser capaz de conseguir recolher com facilidade os tributos. Por outro lado, para o fisco, esse sistema tributário ele também deve ser simples. Por quê? Porque se o sistema tributário ele for muito complexo, ele vai penalizar tanto o contribuinte quanto o próprio governo. Por quê? Porque o esforço que o governo terá que fazer para recolher os tributos será tão elevado que, no caso extremo, todo o tributo pode ser recolhido, pode ser necessário apenas para manter esse sistema de recolhimento. Assim, o sistema tributário ele deve ser o mais simples possível. Preferencialmente, ele deve ter apenas uma alíquota, ele deve ter o menor número possível de tributos, de tal forma que ele seja de fácil entendimento. Pois bem, mas vejam o que nós temos aqui. Agora nós já entendemos o que é um sistema tributário ótimo. Nós já sabemos que um sistema tributário ótimo, ele deve ser neutro, ele deve ser igualitário e ele também deve ser simples. Pergunto para vocês, o sistema tributário brasileiro, ele apresenta essas características? Ele é um sistema tributário neutro? Ele é um sistema tributário justo? E ele é um sistema tributário simples? Bom, essa é a parte que eu mais gosto da aula. Por quê? Porque nós podemos olhar para a realidade brasileira e ver o quanto que o nosso sistema tributário ele se distancia de um sistema tributário ótimo. Por quê? Conforme nós podemos discutir agora, nosso sistema tributário é tudo, menos um sistema tributário ótimo. Na verdade, lá na década de 60, o nosso sistema tributário ele estava mais próximo de um sistema tributário ótimo do que o nosso sistema tributário atual.